Boa noite, irmãos. Hoje, 5 de abril, agora são 19 horas e 35 minutos. Por esse horário, os irmãos já estariam aqui, estaríamos agora iniciando, ou já teríamos dado início ao culto dessa noite. Mas gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração, cada um aí no seu isolamento, na sua casa, mas gostaria de trazer uma mensagem para você. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B, Jesus disse assim: E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Recebi uma pergunta ontem de um irmão que me perguntou: Você acha que nós estamos no final dos tempos, com esses acontecimentos que nós estamos vivendo? A, a resposta pode ser sim ou não. Sim, se nós olharmos para o que diz a Bíblia no livro de 2 Timóteo, versículo 3, quando diz que os homens seriam avarentos, amantes de si mesmos, os homens seriam muito maus, um período muito difícil de se viver. Diz a palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 3, os homens serão amantes de si mesmos, orgulhosos, zombarão a Deus, desobedecerão aos pais, ingratos, completamente maus. Então a Bíblia fala de uns tempos difíceis que nós viríamos. Então, se nós olharmos para os tempos de hoje, nós poderíamos dizer que nós estamos sim vivendo os últimos tempos. Mas dizer que o momento atual que nós vivemos é o último tempo, eu diria que não. Existem hoje, irmãos, aqueles chamados os profetas de hoje, que são profetas do terrorismo, que gostam de meter medo nas pessoas. E nós temos que tomar cuidado com isso, à luz também do que nos diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 5,8. Você sede sóbrio e vigilante para que ninguém te engane, porque o diabo, o seu adversário, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão e buscando alguém para devorar. Então ele quer nos enganar e um dos títulos dele é enganador. E existem hoje esses profetas do terrorismo que querem meter medo nas pessoas, falando: ó, isso é as últimas coisas. Ainda não. Tem se levantado os anticristos, como a Bíblia já previa, as pessoas que seriam anticristo. Tem se levantado também pessoas muito más, amantes de si mesmo, avarentos. Isso tem aparecido e isso nos indica o início das últimas coisas. Agora, nós também, irmãos, não precisamos nos preocupar com as últimas coisas, porque nós somos salvos por Jesus Cristo. Quem tem de sofrer as últimas coisas, as consequências das últimas coisas, são aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Nós estamos vivendo um período difícil, sim. Cada um na sua casa, a economia do país está parada, quase que estagnada. Pode ser que nós vivamos períodos econômicos mais difíceis no nosso país, não sabemos o futuro, e por isso eu conclamei os irmãos que hoje nós tivéssemos um dia de oração. Em todo momento que eu lembrei no decorrer desse dia, eu estive orando a Deus, espero que você também tenha feito o mesmo, para que nós estivéssemos clamando a Deus para que seja minimizado os impactos do que tem acontecido no nosso país e no mundo. No entanto, irmãos, não precisamos sofrer o medo com isso, não. Vamos nos ouvir o que diz o apóstolo Pedro. Quanto a você, seja vigilante, seja sóbrio. Olha que palavra interessante, seja sóbrio. Você sabe que o que é o contrário do sóbrio é o bêbado, é o ébrio. Não seja sóbrio. Olhe para essas coisas com muita serenidade, sabendo duas coisas. Primeiro, você é salvo por Jesus Cristo. Nós temos uma promessa de vida eterna. E qualquer coisa que vier acontecendo neste mundo, nós podemos sim ser respingados dessas coisas, como estamos sendo agora, sim. Mas temos uma promessa de vida eterna com Deus. E uma outra coisa que nós podemos ter certeza é que Deus está conosco o tempo todo, como nos disse aqui o evangelista Mateus. Estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Tem um cântico antigo que dizia assim, olha, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal,
Sabe qual que é a diferença entre nós e as pessoas do mundo? É que Cristo está no nosso barco. Nós chamamos Cristo para fazer parte da nossa vida e quando fizemos isso, Ele está conosco e essas coisas podem nos respingar, mas não precisamos sofrer as últimas coisas. Podemos viver sóbrios, vigilantes, tranquilos, porque Cristo está conosco no barco. Gostaria, finalizando, de fazer um convite para você. Hoje é tempo de buscar a Deus. O profeta Isaías ensinou assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. É tempo de buscar ao Senhor. E é tempo também, irmãos, de adorar a Deus em meio às aflições. O salmista ensinou que nós devemos orar a Deus o tempo todo. E Jesus nos ensinou assim, olha, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos buscar a Deus o tempo todo. E este momento que vivemos, vamos passá-lo com Cristo no barco. Continue buscando a Deus. Continue orando a Deus. E que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.